Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo ao programa DS Entrevista e hoje aqui estamos iniciando a nossa sabatina, as nossas entrevistas com os candidatos de Mogi das Cruzes. Você sabe, você tem nos acompanhado que nas últimas semanas temos feito entrevistas com os candidatos a prefeito das cidades da região e hoje aqui com os candidatos de Mogi das Cruzes estamos recebendo o vereador Caio Cunha, candidato a prefeito pelo Podemos, que tem também a vice na mesma chapa, a Priscila Yamagami. E você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975691373, 975691373, ou se você preferir, deixe a sua mensagem na própria live da página do Facebook do Jornal Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo, mas você pode acompanhá-la também no canal do YouTube do Jornal Diário de Suzano e no portal www.diariodesuzano.com.br. Vereador Caio Cunha, obrigado pela sua presença, ter aceitado aqui o nosso convite para participar dessa entrevista. Eu queria que inicialmente o senhor desse uma saudação para o nosso internauta que está nos acompanhando, principalmente o de Mogi das Cruzes. Já primeiro quero agradecer a oportunidade de estar compartilhando algumas ideias aqui, cumprimentar você, sua equipe e todo o pessoal que está assistindo a gente pela internet, seja pelo Facebook, YouTube. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês. Tá certo. Bom, a gente vai falar muito das suas propostas, né? Estou com o seu plano de governo aqui, mas inicialmente eu queria iniciar nosso bate-papo aqui, a nossa sabatina, com uma pergunta que eu tenho visto aqui, praticamente um slogan que você tem utilizado no seu plano de governo e também nas suas lives que você faz nas redes sociais, né? Vamos ocupar a cidade. Eu queria que você explicasse o que é ocupar a cidade. Seria assim, é um governo mais participativo, ocupar a cidade, o que significa dizer isso? Bom, primeiro, no Vamos Ocupar a Cidade, ele surgiu como um movimento, né? Ele faz parte do meu mandato participativo como vereador, né? Então, assim, o ano passado inteiro a gente formou 70 pessoas que nesse ano estão se posicionando como candidatos e candidatas a vereadores em Mogi das Cruzes, né? Então, assim, o ocupar na cidade, assim, se o Vamos Ocupar a Cidade, ou o VOC, é um grupo de pessoas que entenderam que a política é uma ferramenta de transformação e que não dá para ficar esperando as coisas acontecer. Então, assim, é um movimento que a gente criou para ativar o povo mogiano para estar participando mais ativamente do processo de construção de soluções e também ocupando espaços de decisão, como é o cargo de vereador, como é o cargo de prefeito, ou então nas outras esferas da sociedade. Vereador, o senhor é formado em gestão em redes de computadores, né, pela UMC, pós-graduado em gestão de projetos. O senhor foi contemplado também com a bolsa de estudos na Universidade de Zurique para ações voltadas à primeira infância. Isso vai contribuir, uma das prioridades, a primeira infância vai ser uma das prioridades. A gente vai falar também sobre seus projetos para a educação, mas eu queria que o senhor comentasse como que foi receber essa bolsa, né? E o que vai ser discutido em relação a essa primeira infância. Bom, para mim foi uma experiência muito marcante, além de ter conhecido uma outra cultura, uma outra realidade, né, lá na Suíça, e ter estudado em uma universidade tão gabaritada. O conteúdo ali foi muito denso, foi muito interessante. A primeira infância é algo que a gente tem que investir muito, porque é justamente nesse período que se forma o caráter, né, do cidadão. Então, assim, quando se investe na primeira infância, e na verdade, uma responsabilidade do município, né? O município ele tem como responsabilidade a educação infantil até o Fundo 1, né? Fundamental 1. Então, assim, esse período é muito importante, porque é nele que você forma, que você prepara o cidadão mogiano. Então, assim, eu acredito que o gestor, quando ele assume uma cidade, ele recebe um grande presente. Esse grande presente, no caso, né, de Mogi das Cruzes, é você direcionar, é você capacitar 40 mil crianças, ou seja, preparar esses pequenos mogianos para ser os grandes cidadãos do futuro, né? Então, assim, a gente tem um olhar muito criterioso, entendendo ainda
que a educação ela não pode ser uma pauta meramente, né, curricular, ou seja, de português, matemática, isso é muito importante, óbvio, mas educação, para mim, para o nosso projeto, é uma pauta transversal, ou seja, ela contempla esporte, cultura, educação financeira, atividades socioemocionais, porque é justamente isso que eu falei, ela forma o cidadão, ela tem essa grande responsabilidade. Um dos grandes problemas que as cidades da região têm enfrentado é a questão do déficit de creches, né? Primeira infância, como o senhor disse, é a responsabilidade das prefeituras. Como que o senhor pretende, eu queria saber primeiro se o senhor tem esse número de déficit de creche em Mogi e como que seria combatido esse problema? Bom, o número aproximado está em torno de 3 mil crianças, né? Com déficit de creche na cidade, né, de Mogi das Cruzes. Né? Agora, mais do que fazer creches, é dar condição para que as entidades subvencionadas elas prestem um bom serviço. Né? Essas entidades elas são as grandes parceiras do município. E muitas das vezes a estrutura, o subsídio que é passado para essas entidades não é suficiente, justamente, e eles precisam, durante todo o ano, fazer festas, fazer algumas atividades para arrecadar recurso para estar custeando. Agora, né, como eu disse, não tem como a gente falar que a educação na primeira infância é uma prioridade, ainda tendo um volume tão grande de necessidade de vagas. Então a gente vai investir também bastante em algo que já foi feito já no governo Bertaioli. Então a gente vai aumentar também o número de creches e de forma planejada e responsável. Como que o senhor acompanhou as notas do IDEB de Mogi das Cruzes, né? Como que o senhor viu? O senhor acha que a maioria das cidades do Alto Tietê conseguiu cumprir a meta, né? Uhum. Como que o senhor viu a situação de Mogi? Acha que precisa melhorar? Mogi cresceu 0,1, né? É um crescimento, obviamente, e graças, na verdade, ao esforço, né, dos professores. Graças a Deus, Mogi tem uma rede de professores, né, do município que são muito atuantes, muito bem preparados. Né? Agora, eu não gosto muito de avaliar a educação só por número. Né? Eu acho que teve uma evolução, poderia, obviamente, ser maior. Eu acho que os professores eles acabam sendo desgastados por conta de uma falta, né, de estrutura, falta inclusive, né, de incentivo e reconhecimento ali na Secretaria, né, de Educação, mas houve sim uma evolução. Mas a gente entende, o que eu acabei de dizer, mais do que o número, a gente precisa ver a saúde dos professores, como que esses professores estão lidando com isso, e também agora, né, principalmente nesse processo de retomada, vai ser um grande desafio. Esse processo pandêmico, ele colocou na mesa diversos problemas em diversas áreas, né? E mostrou quanto, na verdade, a nossa educação, e digo né, no Brasil de uma forma geral, eu não posso ser injusto, né? O quanto ela é deficitária em diversos aspectos, principalmente no que se refere à tecnologia. Vereador, até voltando à questão lá do Vamos Ocupar a Cidade, o senhor escreveu um livro, né? Isso. Eles ocuparam a cidade, como engajar pessoas para transformar o Brasil, né? O senhor acha que, o senhor tem dito até nos seus programas, que a transformação do Brasil começa por Mogi das Cruzes. O senhor fala também num novo modelo de gestão, né? Qual que é a ideia dessa frase, né? Desse engajamento que o senhor tem feito aqui em relação à transformação do Brasil para o Mogi? De que forma transformar? Bom, primeiro assim, até que os suzanenses não fiquem chateados comigo, das cidades, mas quando eu falo vamos transformar o Brasil a partir de Mogi, é porque justamente é onde que eu vivo. Então assim, eu começo por mim, as pessoas estão em volta de mim. Então assim, todo suzanense, o pessoal de Poá, de Itaquá, da Bahia, da onde for, que comecem pelas suas cidades. A transformação do Brasil, ela começa pelas cidades. Tem muita gente que acha que Brasília, o Congresso Nacional, o Presidente da República, que eles vão dar a solução. E eu não acredito nisso. Está na cidade a solução, por quê? Porque as pessoas estão na cidade. Né? E aí não adianta fórmula mágica, não adianta estratégia, não adianta metodologia.
quando as pessoas elas não participam, não se envolvem com política. É muito importante esse processo de aproximação, fazer com que as pessoas entendam que, de fato, é na política que você decide como que vai bem a educação, como que vai o esporte, a cultura, a economia e por aí vai. Então, assim, mais do que um trabalho eleitoral, a gente acredita que a eleição ela é só uma consequência, ou seja, as pessoas entendendo a responsabilidade que elas têm com elas mesmas, entendendo que a política ela precisa ser participativa e que elas devem participar dessa política, a gente de fato consegue uma transformação a partir das cidades. Bom, o senhor venceu as eleições de 2012, né? De lá para cá foi reeleito vereador. Por que o senhor decidiu dessa vez sair candidato a prefeito? Bom, eu independente da minha candidatura a prefeito, esse seria o meu último mandato como vereador. Eu assumi um compromisso comigo mesmo e com o nosso grupo. Nós sempre defendemos a necessidade de inovação. Então, seria uma incoerência da minha parte eu falar de inovação na política e não permitir a renovação, né? A minha vaidade ela não está no cargo, no título, no tapinha nas costas que o vereador ele recebe, mas sim, na verdade, naquilo que eu posso entregar. Então, se você olhar para qualquer cidade do Brasil, sem exceção, para qualquer cidade do Brasil, você vai ver que quanto mais tempo a pessoa ela fica no cargo, menos ela produz. Então, assim, eu não posso permitir que isso aconteça comigo, já que a gente fala constantemente que a política é uma ferramenta de transformação. Então, o que eu fiz no ano passado? Eu abri o VOC, formei pessoas, né, que estão sendo lançadas esse ano como candidatos e candidatas à Câmara Municipal, e também, obviamente, por um lastro, né, tanto de preparo quanto de entrega, mas também de votos, a gente está preparado esse ano para uma disputa eleitoral. Eu fui o mais votado da região em 2016, fui o mais votado como candidato a deputado estadual em 2018 e agora a gente está em busca da Prefeitura Municipal junto com esse grupo que vai ocupar espaço na Câmara de Goiás. O senhor é contra, então, a reeleição? Sim, eu não digo a reeleição, eu digo ao continuismo, né? Por exemplo, o senhor não acha que a participação na política tem que ter um mandato? O senhor acha que não precisa disso? Para participar de política não tem que ter mandato? Não, eu acho assim, né, que você como jornalista, você participa ativamente da política. Uhum. Como cidadão, você participa da política. Então, assim, independente, o nosso projeto, ele não depende de cargos. Ele é potencializado pelos cargos. Entendeu? Uhum. O fato de ser vereador, o fato de ser prefeito, ele impulsiona com que a gente possa executar e realizar diversas coisas. Agora, eu sou um ser político pela minha natureza cidadã, né? E não necessariamente por um cargo de vereador ou prefeito. Vereador, eu queria, o senhor, como a gente já falou, o senhor é vereador desde as eleições aí de 2012, né? Como que o senhor viu a situação da Câmara de Mogi, né? Com a prisão e depois a soltura dos vereadores lá da Câmara, e eu queria saber em relação à comissão processante. Uhum. O senhor é a favor da cassação desses vereadores envolvidos nesses casos? Bom, eu acho que o fato, na verdade, é um fato muito triste. Eu acho que Mogi nunca viveu um escândalo de corrupção como esse na história da cidade, né? A gente já diversas vezes foi manchado por alguns escândalos, como Mogi Gate lá no passado, como Mensalão, por conta de uma relação com um político, e agora 6 vereadores tiveram a prisão decretada. É muito triste o fato, obviamente, isso causa ainda mais um distanciamento das pessoas da política, porque as pessoas estão muito machucadas de uma forma geral, né, com a política, a gente vê muita coisa errada, né? Mas também eu vejo que todo momento de crise, assim como a própria pandemia e também agora essa situação, é um momento de oportunidade. Eu acho que, de fato, a cidade
ela clama por uma renovação, ela clama por algo novo. Sobre a comissão processante, a Câmara ela fez um sorteio e eu fui um dos vereadores sorteados para compor essa comissão, escolhido ali entre os vereadores para ser o presidente dela. Seria muito imaturo, ingênuo e até irresponsável se eu falasse que eu sou ou não a favor da cassação dos vereadores. Até porque, Éder, a gente precisa avaliar de fato e com profundidade cada um dos casos. A gente tem 6 vereadores envolvidos, né? Houve-se um pedido, né, de cassação. Agora a gente precisa entender o envolvimento de cada um, precisa agir com justiça. A população, na verdade, às vezes ela está tão machucada que imediatamente parece que a resposta é cassação, né? E na verdade, assim, a gente tem que clamar por justiça, né? Seria muito ruim se um desses vereadores possam ser inocentes e serem punidos com a cassação. Então, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade, agir com muita parcimônia, com muita justiça, e óbvio, dar resposta para a população conforme o nível de envolvimento ali de cada um, se houver dolo ou não. É 90 dias, né, Keila? São 90 dias, o máximo de 90 dias. Pode sabe? Prorrogar também. Mas assim, se você contar que a comissão ela foi feita a partir do dia 7 de outubro, se você contar 90 dias, acabou o ano, né? Então, assim, essa comissão, eu tô acelerando, na verdade, eu estou cumprindo os prazos com muito rigor, exigindo celeridade, porque se eu arrastar até para os 90 dias, acaba o mandato e não tem sentido a cassação de um mandato que não existe. Né? Então a gente quer fazer de tudo para dar uma resposta para a população. Vereador, eu queria falar um pouco também sobre a escolha da sua vice, né? A Priscila Yamagami. Ela fez parte da escola de governo da prefeitura. Por que a escolha partiu, né? Por que ela foi escolhida? Pelo fato dela ser da educação, também isso pode ter contribuído na decisão? Como que é a participação dela, caso o senhor seja eleito, vai ser continuada aí no mandato? Bom, a escolha da Priscila ela foi uma escolha muito orgânica, muito natural para a gente. A Priscila, ela caminha com a gente, ela já fazia parte, né, do nosso mandato, né, colaborativo, né? Ela é uma dessas pessoas que colaboravam ativamente de forma cidadã. E aí aquele negócio, o vice, na verdade, ele tem geralmente uma função muito decorativa, né? Uma coisa, né, meio que só de expectativa. Então a gente entende que, na verdade, a função do vice é muito importante, não pode ser só de especulação, né? Então, assim, eu tinha que escolher uma vice à altura. Então, assim, a Priscila, pela competência dela, e principalmente pela confiança e por estar alinhada no nosso propósito. Então, assim, eu a qualquer momento, sei lá, pode acontecer alguma coisa comigo, né? Eu tenho uma plena convicção que a Priscila ela pode ser uma grande prefeita da cidade. E a ideia é justamente essa. É uma parceria na administração. Não é o Caio e a Priscila, não. É Caio e Priscila. A gente defende isso. Então, assim, pela competência, pela confiança, pelo alinhamento, né, de propósito, e aí ela traz consigo algo simbólico, que é a professora, que uma das nossas principais pautas é a educação, e também por ser mulher. Mogi das Cruzes tem uma representante feminina no quadro político, que é uma vereadora. Então, assim, a gente precisa estimular, né, com que as mulheres participem, precisa abrir esse espaço para elas. Vereador, as cidades da região têm reclamado, né, em função até da pandemia da Covid-19, da queda da receita, né, da arrecadação. E a Câmara Técnica, por exemplo, de Finanças do CONEMAT, estima que o Alto Tietê vai ter uma perda de 30% nas receitas aí para 2021. Como que o senhor pretende fazer, no caso, se ganhar a eleição, administrar a cidade com uma perda significativa que vai ter em Mogi das Cruzes também?
Bom, eu acho que o primeiro e o mais óbvio é o enxugamento da máquina pública, né? A gente ainda tem muito cargo em comissão. Por exemplo, corte de secretaria, sou a favor? Contra? Sou a favor de forma responsável, né? Eu acho que às vezes não adianta você tirar, né, só um secretário e o serviço ficar capenga. O que eu defendo é ter, na verdade, pessoas técnicas, pessoas competentes e agilidade nos processos. Porque tendo decisões técnicas, tendo agilidade no processo, você naturalmente você economiza muita coisa, né? Por conta até da agilidade. Então, assim, se for preciso eliminar algumas secretarias, a gente pode agrupar com outras, na verdade, sem problema nenhum, né? Mas mais do que isso, primeiro, tem muito cargo comissionado que é indicação política, a gente vai acabar com isso, né? Eu acho que precisa sim de cargos comissionados, precisa, mas tem que ser gente técnica, gente competente, não porque um vereador ou outro indicou. Também tem muitas gratificações, então a gente precisa rever isso aí e principalmente ver alguns contratos. Eu costumo dizer, né, que o grupo atual está bastante preocupado nessa eleição, porque a gente tem crescido, a gente tem mostrado peso e força. Na verdade, não é nem por perder ou não a eleição, mas de fato é por perder uma cidade que o orçamento dela é de 1,8 bi, né? Então, assim, a gente sabe que a prefeitura ela não pode ser um balcão de negócio. Então, só pelo fato de revisar contratos, de agir com muita transparência, a gente, inclusive, nessa reestruturação administrativa, a gente vai criar uma Secretaria de Transparência e Participação, né, para dar luz, para deixar o que é público, público, né, e só com isso a gente economiza bastante recurso financeiro. E mais do que isso, às vezes, quando a gente fala no momento de crise, a gente pensa só em cortar gastos, mas a gente tem que estimular a receita. Então, assim, a cidade de Mogi é uma cidade que tem um potencial incrível, ela está super bem localizada, perto de grandes rodovias, caminho para o litoral, a 30 minutos do aeroporto, perto da capital. Ela tem um potencial muito bom, grandes universidades. Agora, a gente precisa deixar a cidade mais atrativa. As empresas querem vir para Mogi, mas não tem incentivo. Eu estava trazendo 5 empresas no final de 2007 para cá, Éder, e... Éder não, Edgar, desculpa. Edgar é o marido da Juliana. Éder Veiga. É o Éder Veiga. Um abraço para Éder Veiga. Até esqueci o que eu estava falando. Das empresas, você estava trazendo em 2007. Sim, eu estava trazendo em 2017. 5 empresas para cá. E foi logo no período, elas já estavam vendo, inclusive, locais para se instalar e coisa e tal. Foi logo nesse período que aumentou o ISS. Então, assim, uma dessas empresas, por exemplo, foi para Santa Isabel. Aí você compara, nada contra Santa Isabel, mas você compara Santa Isabel com Mogi, essa empresa, ela está gerando renda e está gerando emprego lá em Santa Isabel, ela era para estar em Mogi. Então, assim, uma das coisas que a gente tem que fazer é deixar a cidade atrativa com incentivos e com estímulos para a criação de novos empregos e geração de renda. A gente está falando da crise em função da Covid. Eu queria a sua avaliação. Como que o senhor viu a questão das ações que foram feitas em Mogi em relação ao combate ao coronavírus? Você achou positiva? E aí eu queria saber se o senhor era a favor ou da volta às aulas. É uma pergunta super difícil. Mas eu prefiro sempre... eu acho que a coerência, ela pode responder grandes coisas, né? Eu acho que, por exemplo... É uma irresponsabilidade eu falar, o prefeito ele fez errado, o secretário de saúde ele fez errado, porque foi uma situação muito atípica, ninguém estava preparado para isso, não é? Ninguém nunca enfrentou isso. Ninguém nunca enfrentou uma pandemia, algo desse nível, né? Foi assustador o que aconteceu. Então, assim, eu acho que eu seria leviano, né, se eu fizesse esse tipo de ataque. Agora, fato é que muitas compras foram feitas de forma equivocada, né? A gente vê compra de máscara N95 a R$80, o custo do próprio
do próprio hospital, né, de campanha, a supervalorização, né, do álcool em gel e da construção de jazigos, então isso está rendendo ainda, né? Agora em relação às voltas às aulas, eu acho interessante porque é o seguinte, Mogi está na fase verde, né? Ou seja, você já vê bar abrindo, voltando ao normal, o shopping, só aí de sábado e domingo você vê que não adianta só medir a temperatura ali na porta, mas está cheio. O hábito das pessoas, infelizmente, já está voltando ao normal, e eu digo até por mim mesmo, né? E as aulas, elas não voltaram com a desculpa da pandemia. Se por uma questão de segurança, ou até de uma questão de, poxa, a gente está em outubro, será que vale a pena voltar esses 3 meses? Aí eu começo a entender um pouco mais. Mas por questão da pandemia, eu não sei se isso justificaria. Eu fico mais com a questão do tipo, poxa, não convém abrir por 2 meses. A gente está no meio de outubro, daqui a pouco é dezembro, festa, ou seja, não dá. Então, assim, é o que a minha esposa ela falou para mim. Mesmo se voltasse às aulas, ela não mandaria os meus filhos para a escola, né? Tanto por cuidado, né? Como também, né, por uma questão de lógica, né? Então, assim, eu acho que esperar o ano que vem é uma questão ainda mais lógica. Agora, a grande preocupação que a gente tem, eu sou privilegiado, eu acho que a gente aqui é privilegiado. Né? Os meus filhos estudam em colégio particular, a gente tem uma outra condição de vida. Agora tem muita criança que vai para a escola para se alimentar, né? Então essa é uma das nossas brigas, né, que a gente tem travado muito grande com a Secretaria de Educação em relação a isso, em relação a esse valor do repasse da merenda, o que está sendo feito com isso, né? Então é uma das pautas que a gente tem travado nos últimos meses, a criança ela ser assistida durante esse período com cestas básicas. O senhor falou de Mogi das Cruzes, dos acessos que Mogi das Cruzes tem, né? E da possibilidade de trazer indústrias para a cidade. E agora tem essa questão do pedágio na Mogi Dutra, né? O senhor mesmo faz parte de um movimento que é contrário. Eu queria saber o que o senhor acha, aonde que esse movimento consegue parar. Acho que consegue não trazer esse pedágio para Mogi das Cruzes. Qual que é a expectativa de vocês em relação a isso? Eu não faço parte do movimento. Eu declarei apoio ao movimento. Isso é bom ficar claro, até porque eu acho que nenhum político e muito menos nenhum candidato deve se apropriar disso, né, que é uma iniciativa da sociedade civil. Agora, Edgar, isso não precisava estar acontecendo. Isso não precisava estar acontecendo. Toda essa manifestação, toda essa dor de cabeça, toda essa ameaça não precisava estar acontecendo. A população de Mogi ficou sabendo dessa ameaça do pedágio por meio de uma audiência pública. É fato que a audiência pública é um rito jurídico para a implementação de algo. Ou seja, se fez audiência pública, era para fechar o rito jurídico para iniciar o processo de implantação do pedágio na Mogi Dutra. Só que assim, para ter audiência pública é necessário ter a existência de um projeto. Esse projeto, ele não surgiu do nada. Ele estava sendo feito. E por mais que seja a Artesp, que é do governo, né, do Estado, a cidade é Mogi das Cruzes. Ela nunca faria algo sem autorização do prefeito local, que é a autoridade máxima da cidade. Então, assim, me espanta agora, depois de tanto tempo, o prefeito atual falar que é contra o pedágio. Porque ele poderia ter barrado lá antes, ele poderia ter brigado lá antes. E vamos combinar que ele é do mesmo partido que o governador. Então, assim, eu não sei se por uma questão política, de cuidado político, ele não se manifestou antes, mas, de fato, a cidade, ela sai em ameaça, porque a audiência pública já foi feita. Não aconteceu ainda, não foi por causa do Caio, do Bertaioli, do Damásio, ou de qualquer pessoa, mas sim porque a sociedade de Mogi das Cruzes se mobilizou.
Então, assim, se o Dória ele for maluco de tentar colocar esse pedágio aqui em Mogi das Cruzes, ele vai se arrepender. Por 2 motivos. Ele tem planos futuros políticos. Não é? Então ele vai se manchar aqui na cidade de Mogi das Cruzes e até na região. Eu como prefeito, a gente não vai deixar a instalação desse pedágio. Mas nem que a gente precise deitar na pista. Eu quero ver o Dória ter a ousadia de enfrentar a cidade de Mogi das Cruzes para instalar um pedágio na Mogi Dutra ou na Mogi Bertioga. Eu vi que o senhor tem defendido também a revisão do plano de mobilidade urbana, né? Sim. Quais são as mudanças que o senhor acha que tem que ter na cidade em relação à mobilidade? Bom, eu acho que primeiro, Edgar, é importante dizer que a cidade de Mogi ela cresceu assustadoramente nos últimos anos. E crescer é diferente de se desenvolver. Né? Ela cresceu em número de habitantes, cresceu em número de carros, cresceu em número de prédios. Agora, o olhar que a gente precisa ter para a mobilidade é um olhar técnico. Né? Então, assim, a primeira coisa é colocar gente técnica ali dentro. Não dá para colocar o meu tio como secretário de transporte, um biólogo como secretário de transporte. Tem que ter alguém que tenha competência nessa área. E, principalmente, parar de fazer o de trás para frente. Ou seja, Mogi, se a prefeitura libera a criação de condomínios residenciais, que há anos estão sendo meio que preparados, para depois pensar no fluxo viário disso. Então, Mogi está construindo um novo bairro ali perto do Rodeio Butujuru, chama Fazenda Rodeio, e até hoje não tem sequer um projeto viário para isso. Se já é um caos aquele pedaço do trânsito, o que vai acontecer depois que esse condomínio sair? Então, assim, é pensar na cidade, ou melhor, pensar a cidade com viés para o futuro. Ou seja, antes de pensar em abrir para condomínios, a gente pensar no fluxo viário. E Mogi, na verdade, é uma cidade muito antiga, que tem um centro ali muito estreito. Mas qualquer pessoa que vai circular para Mogi, ela tem que passar pelo centro. Então a gente precisa criar novas rotas para esse fluxo de carros. Os internautas estão participando aqui na nossa live. E o Paulo Augusto fez uma pergunta interessante aqui, até questão do pedágio também. Ele falou assim: o prefeito atual não estaria interessado no repasse do ISS? De fato, o pedágio, as cidades que têm pedágio recebem ISS, né? É feito um repasse mensal, me parece, né? Não vale a pena contrabalanceando repasse do ISS com pedágio? Acho que isso aí não daria... Não, é um absurdo, valeria a pena se Mogi das Cruzes fosse a cidade de Bombinhas. A cidade de Bombinhas, lá em Santa Catarina, que resolveu o seu problema por conta do pedágio. Por quê? É uma cidade turística, uma cidade pequenininha, tem praias lindíssimas, ela não consegue gerar emprego e renda ali, ela só gera... ela vive do turismo, né? Então, assim, colocou um pedágio ali e gera ISS para essa cidade sobreviver. Isso foi uma jogadaëinteressante. Agora, Mogi das Cruzes, como eu acabei de dizer, ela tem um potencial incrível. Vamos gerar ISS trazendo empresas, fomentando o empreendedor mogiano, que muitas das vezes começa na cidade o seu negócio e na hora que vai crescer, ele precisa ir para a capital, ou precisa ir para uma outra cidade, porque ele não tem o incentivo da própria cidade para crescer. Né? Então, assim, chega de quase 30%, né, dos mogianos ter que pegar o trem todo dia de manhã e ir para a capital, né, trabalhar. Ou seja, o cara que trabalha na cidade, ele consome na cidade. Né? Então, assim, é isso que a gente precisa fazer, deixar a cidade mais atrativa e, com certeza, gera muito mais ISS do que um pedágio. O Bruno Costa Silva está perguntando se você utiliza fundo partidário. No fundo partidário, eu não gostaria de usar. Né? Eu em 2015, eu fui um dos que fiz campanha contra o fundo eleitoral, não é o fundo partidário, é o fundo eleitoral. Fundo eleitoral. Né? Por quê? Porque é um dinheiro público, na verdade, que são enviados, né, para os candidatos. Hoje, existem duas maneiras só de você financiar a sua campanha.
ou você financia por doações de pessoas físicas, né? Ou pelo fundo eleitoral, né? Não tem outra maneira, não tem mais, como antigamente, doação de empresa e por aí vai. Uma campanha majoritária com doações de pessoas físicas é difícil. Eu abri uma vaquinha. Agora, o que eu estou fazendo, eu sempre fiz, na verdade, uma campanha de baixíssimo custo. Então, assim, se eu usar o fundo eleitoral, vai ser muito pouco, muito pouco. Agora, Caio, e se você não usar, o que acontece com o fundo eleitoral? Ele vai para outro candidato do meu partido. Ou seja, ele não vai para a educação, ele não vai para a saúde. Ele continua sendo fundo eleitoral. Até tentaram fazer uma emenda lá no projeto, como se cada candidato pudesse abrir mão e pudesse ser repassado para a saúde. Na época era saúde, eles estavam apontando. E não foi autorizado pelo Congresso Natural. Então, assim, diante das regras que são postas, a gente está usando elas, né? Então, assim... Porque fica com o partido, né? Não tem, porque fica com o não partido, tem o que fazer. Não tem jeito. O único partido, na verdade, que desde a sua fundação ele não usa o fundo eleitoral é o Novo, né? Agora, até tem um candidato em Mogi que fala que eu abro mão do fundo eleitoral porque o fundo eleitoral é uma vergonha. Só que ele não tem fundo eleitoral. Uhum. Né? Ele não chega até ele. Uhum. O Fernando Costa Campos quer saber, se caso você eleito, né, se vai ter aumento do PTU. Eu tenho um compromisso com a sociedade de Mogi das Cruzes. Nós não teremos aumento real do IPTU. Eu acho que a cidade tem uma cicatriz na cidade. Nós sofremos por um aumento abusivo de 60%, depois foi reajustado isso, e ainda depois teve a questão da medição das casas pelo dito drone. Não foi bem um drone, mas só para as pessoas entenderem a situação. Então, assim, não haverá aumento real no IPTU. O que acontece, o que precisa ficar muito claro, é que é o seguinte: o prefeito Marcos Melo, ele aumentou em 60% o IPTU. 2 meses depois, na volta das sessões da Câmara, houve um projeto, ele colocando o limite de 10%. Só que esse projeto, ele vence no final do ano que vem. Ou seja, a gente vai ter que, no final do ano que vem, discutir essa situação de novo. Ou seja, ele deixou uma armadilha para a população. Entendeu? Porque inevitavelmente o assunto ele vai ter que vir à tona. Então, assim, com muito cuidado, com muito zelo, né, que a gente vai ter que ver tudo isso, e principalmente pensando na situação de Mogi das Cruzes. Não é justo, e é até um absurdo, de que muitos mogianos... Eu tive ontem em Jundiapeba, um bairro, um distrito grande da cidade, um distrito periférico. E tem gente ali, Edgar, que paga 6 mil reais de IPTU. E o cara não tem saneamento básico. O cara sofre com alagamento todo janeiro e todo fevereiro. Entendeu? Então, assim, mais do que não aumentar o IPTU, a gente vai rever e ajudar essas pessoas que estão sendo cobradas indevidamente a reajustar isso para menos. Tá certo. Caio, estamos caminhando para o final da nossa entrevista, mas ainda queria só, resumidamente, falar um pouco ainda do seu plano de governo. Você dividiu em três eixos aqui, né? Não é aquele plano de governo tradicional, né? Saúde, educação. Você dividiu crescimento sustentável, qualidade de vida e cidadania, gestão inteligente, participação e transparência. Uhum. Por que você fez essa divisão desta forma, né? Porque eu vejo aqui que saúde, educação e segurança, geração de empregos, caem todo nesses 3 eixos. Uhum. Facilita a organização de um plano de governo? Você acha que por aí? Bom, a gente fez esse plano de governo, não é uma ideia que saiu da cabeça do Caio. A gente entrevistou mais de 500 pessoas em Mogi das Cruzes. A gente fez plenárias com mais de... foram 12 ou 13 especialistas.
um de cada segmento. Então, como eu disse, há temas que são transversais, né? Então ele cabe nesses 3 eixos, né? Então a gente dividiu isso justamente, Edgar, eu não quero ser conhecido no final do meu mandato como o prefeito que construiu uma ponte, como o prefeito que fez um túnel, como o prefeito que... Eu quero ser conhecido como o prefeito que trabalhou para dar dignidade, para melhorar a qualidade de vida do povo de Mogi das Cruzes, né? É isso, é simplesmente isso. E esses eixos, na verdade, eles facilitam a gente a dividir essa percepção, né? E também ajustar e amarrar um tema no outro. Porque, para mim, por exemplo, a área de educação, ela tem cultura, ela tem esporte, ela tem o social, ou seja, todas as áreas elas estão amarradas. Não existe separação. Por quê? Porque a cidade ela tem que ser feita para pessoas, né? E não simplesmente para um grupo político ou para um grupo de empresários. E a gente defende, uma das coisas que está muito no plano de governo é justamente o Mogi 500. O que é o Mogi 500? A gente tem que pensar a cidade não a cada 4 anos. E a maioria das cidades, elas são planejadas assim, a cada 4 anos. Em 4 anos você não faz nada, né? Aí o que acontece? Muda a gestão, esquece que foi feito e começa de novo. Quem é prejudicado é a população. Então, assim, a gente vai fazer um planejamento de 20, 40 anos e depois criar uma agência que dará norte para a continuidade desse programa. Ou seja, cada gestor que for entrar na prefeitura, ele vai ter que assumir um compromisso com a cidade no que se refere à sua sustentabilidade, ou seja, ao crescimento equilibrado e planejado na questão social, econômica e ambiental. Eu vejo que você diz, que você fala muito em aliar a tecnologia, né? Para otimizar os processos de desburocratização da máquina administrativa. Como que pode ser feito isso? É simples, a gente está no ano de 2020 e ainda se você fizer um pedido, né, para a prefeitura, eu como vereador, eu tenho que fazer um ofício, levar no protocolo da prefeitura, esse papel, tá? Esse papel ele vai para a Secretaria de Governo, que ela vai ver qual secretaria que ela manda o papel para... Gente do céu. As prefeituras ainda têm os protocolos, né? Os departamentos de protocolo. Então, assim, eu acho que usar, na verdade, a tecnologia a favor da gestão, né? Eu não estou falando, talvez, da frieza da tecnologia, mas da agilidade, da transparência que isso dá. Porque a todo momento, que nem... Existem projetos na Câmara, existem protocolos que foram enviados para a Prefeitura que caiu num buraco negro. Ninguém sabe onde vai parar. Entendeu? Então, assim, isso no meio digital é impossível acontecer, porque a gente trabalharia com uma ferramenta chamada blockchain, que varia a todo momento, ela valida a todo momento as informações e deixa isso registrado. Ok, a gente está encerrando já, mas uma das últimas perguntas que eu vou fazer para você em relação ao Condemate, que é o consórcio dos municípios do Alto Tietê. As cidades da região têm problemas comuns, né? E as parcerias que são feitas com o Estado sempre são importantes em relação às cidades que até estão perdendo recursos e outras que são mais... têm menos recursos em relação a Mogi das Cruzes, Suzano, por exemplo. Como que você acha que deve ser a participação sua, no caso, se você vencer as eleições, no Condemate? E de que forma essas parcerias são importantes com o Estado? Eu acho que todo trabalho em grupo ele é muito valoroso, né? Eu acho que quando você se movimenta junto com outras lideranças, isso acaba tendo uma força maior frente ao Estado. Agora, assim, infelizmente, que a gente vê esse último ano, pouca coisa foi feita pelo Condemate. A única coisa mais relevante que foi feita foi a briga de Mogi ter ficado na fase vermelha e não ir para laranja, né? Poxa, eu acho que a briga ela tinha que ser outra, do atendimento, na verdade, com mais leitos nos municípios aqui, pelo Estado e por aí vai, né? Agora, eu acho que o trabalho em conjunto com as lideranças aqui da região, que são cidades
significativas para o Estado, assim, aqui é a região metropolitana, ela tem uma força, é muito importante, então o trabalho nosso vai ser sempre de muita parceria em prol da região. Vereador, queria agradecer a sua presença aqui no DS Entrevista. Muito obrigado por ter esclarecido aí, ter falado das suas propostas. Queria que se desse uma saudação final para o nosso internauta que nos acompanhou até esse momento. Maravilha. Edgar, primeiro, te agradecer a você, aqui o pessoal da rádio, a equipe é sempre muito carinhosa com a gente. E agradecer a todo o pessoal que está acompanhando a esse bate-papo. Eu não quero pedir o voto de ninguém, mas eu quero pedir que você avalie o nosso projeto, que você pesquise sobre a gente, sobre os outros candidatos e que tome a sua melhor decisão. A gente tem um projeto de cidade que vai além do lugar comum. A gente, de fato, quer fazer uma cidade de verdade, uma cidade orientada por pessoas. E Mogi das Cruzes não vai ser mais conhecida pelos escândalos de corrupção, e sim como uma cidade justa, próspera e orientada por pessoas. Obrigado. Muito obrigado, vereador. Queria agradecer também a Juliana, que ficou escondida aqui, assessora do candidato. Obrigado, viu? Obrigado, Ju. Queria agradecer você, amigo internauta, que encaminhou perguntas, fez suas sugestões aqui. Tem algumas que a gente não conseguiu passar para o candidato por causa do tempo, mas a assessoria com certeza vai estar passando para o candidato Caio Cunha. Queria agradecer e fique conosco durante essa semana com as próximas entrevistas. Até o próximo programa. Um abraço, obrigado.